Olá para todos. É um prazer imenso nesse momento, nesse dia, de ter uma conversa com vocês, uma reflexão para tentar um pouco nortear, melhor dizendo, né? Os nossos pensamentos, talvez as nossas dúvidas. Estamos vivendo, segundo a Bíblia, o tempo do fim. Nós estamos percebendo, através das mídias, um cenário de escândalos, frequentemente, e a proliferação de teologias distorcidas. Não são fenômenos novos, mas ganharam assim proporções alarmantes na era digital. Diante disso, a igreja fiel não deve entrar em pânico e nem reagir com as mesmas armas do mundo, de jeito nenhum. Eu quero aqui apresentar para vocês algumas reflexões teológicas e até pastorais sobre a natureza do evangelho falsificado e a anatomia das ondas de escândalos e a resposta bíblica que a igreja verdadeira deve dar a esse ataque. Eu quero trazer para vocês aqui um primeiro ponto, é a natureza do evangelho falsificado, outro evangelho. O apóstolo Paulo lidou duramente com essa questão. Nas epístolas aos Gálatas ele escreve, ele diz assim, admiro de que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. Está lá em Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao verso 7. Um evangelho falsificado geralmente não se apresenta como uma heresia escancarada. Ele disfarça de verdade. Ele pega termos bíblicos como graça, bênção, prosperidade, amor e vitória e os esvazia de seu significado cruciforme. Eu fiz aqui duas colunas, e eu vou até estar aqui olhando, o que é o evangelho falsificado e o evangelho da cruz. O evangelho falsificado, ele apresenta o antropocentrismo, focado no homem, nos seus desejos, na sua autoajuda e no seu bem-estar imediato. O evangelho falsificado, ele é pragmático. O que importa é o resultado, os números, o espetáculo e o sucesso visível. O evangelho falsificado é barato, oferece uma graça sem arrependimento, um Cristo sem cruz e uma salvação sem discipulado. Já o evangelho da cruz, ele é teocêntrico, focado na glória de Deus, na soberania de Cristo e na redenção dos pecadores. O evangelho da cruz, ele é fiel. O que importa é a fidelidade à palavra, a santidade e o fruto do Espírito, mesmo no anonimato. O evangelho da cruz, ele é sacrificial. Ele convida o homem a negar a si mesmo, tomar sua cruz diariamente e seguir a Cristo. Quando a igreja local abraça
o pragmatismo e o antropocentrismo, ela pavimenta o caminho para a apostasia e, consequentemente, para o colapso moral. É o que está acontecendo nesse século XXI, né? Um colapso moral. A igreja verdadeira, ela não perde a sua identidade. Já quem segue essas filosofias, ela sim perde a sua identidade. Eu quero aqui mostrar para vocês um pouco da anatomia dos escândalos e as consequências inevitáveis. Os escândalos financeiros, morais, o abuso de poder, o que vemos na mídia, não são acidentes de percurso. Eles são o fruto natural e inevitável de um evangelho falsificado. Quando líderes e comunidade trocam o caráter pelo carisma, a fidelidade pelo sucesso, cria-se um ambiente de idolatria da personalidade. Líderes tornam-se intocáveis, estruturas tornam-se corporações comerciais e as ovelhas passam a ser tratadas como clientes ou degraus para o sucesso de um império humano. Jesus já havia alertado sobre isto. Lá em Mateus capítulo 18, verso 7, ele diz: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. O grande perigo dos escândalos não é apenas a queda do líder em si, mas o fato de que eles blasfemam o nome de Deus entre os gentios, conforme está em Romanos capítulo 2, verso 24, e serve de tropeço para os pequeninos na fé. Aí você vê aqui uma anatomia, né? Um diagnóstico dos escândalos. Mas há uma consequência, há uma justiça divina sobre aqueles que trazem assim os escândalos. Agora, diante de tantas ondas, né, que estão acontecendo, a resposta da igreja verdadeira diante dos ataques. A igreja verdadeira, ela deve fazer quando o nome de Cristo é envergonhado publicamente por falsos mestres, escândalos institucionais. A resposta bíblica passa por 4 ações fundamentais que eu quero aqui passar para vocês. Primeiro, é muito importante fazer um autoexame e arrependimento. Lamentação, não soberba. A primeira reação da igreja fiel não deve ser apontar o dedo com orgulho espiritual. Não, de jeito nenhum. Há graças a Deus que não somos como eles. Deve ser o temor e o tremor. Pedro nos lembra que o Deus que... Pedro nos lembra que o julgamento começa pela casa de Deus. Olha aí. A própria palavra responde, né? A resposta. Talvez a sociedade ela pede da verdadeira igreja. E Pedro ele responde, né? Ele diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Está lá no capítulo 4, verso 17 da primeira carta de Pedro. Os escândalos no corpo visível devem nos levar de joelhos e perguntar: Senhor, onde nós temos falhado? Onde permitimos que as pequenas concessões ao mundo entrassem em nossa liturgia e coração? A igreja verdadeira responde purificando a si mesma.
Este é o autoexame que eu mostro aqui para vocês. Outra coisa importante que eu quero deixar como um toque de trombeta para aqueles que vão me ouvir essa live é voltar à doutrina das lágrimas, que é a pregação expositiva, diante de um mercado de entretenimento religioso. A igreja deve oferecer o pão puro da palavra, a exposição fiel das escrituras. Expõe a falsidade. Não precisamos guerrear contra os falsos profetas, imitando os seus métodos barulhentos. Basta acender a luz da sã doutrina e as trevas da heresia se dissiparão por contraste. Aonde abunda o erro, a igreja deve superabundar de teologia bíblica saudável. É voltar. Primeiro é o autoexame. Segundo é voltar à sã doutrina. Terceiro, é estabelecer culturas de transparência e prestação de contas. O evangelho falsificado prospera no segredo e no autoritarismo. A igreja verdadeira, ela combate isso resgatando o modelo neotestamentário de colegiado e mutualidade. Líderes precisam de mentores, conselhos pastorais e um mecanismo de prestação de contas, que é a financeira e a moral. Nenhum homem da igreja de Cristo pode ser grande demais para não ser questionável ou intocável demais para não ser disciplinado. Estabelecer essas culturas de transparências e prestação de contas. Outra coisa importante é viver um contra-testemunho religioso e poderoso. A melhor apologética, que é a defesa da fé contra o escândalo, é uma vida de santidade comum e ordinária. Enquanto o mundo assiste aos escândalos dos megas ministérios da TV e da internet, a igreja fiel responde nos bairros, nas periferias e nas cidades, sendo o pastor que ama as suas ovelhas e não busca o financeiro delas. Segundo, os membros que dividem o pão com o necessitado, sem postar nas redes sociais, não precisa. Terceiro, casamentos restaurados, jovens vivendo em pureza em uma comunidade onde o perdão é real. E quero aqui concluir com você nesta manhã, compartilhando um pouco dessa reflexão, que as ondas de escândalos e as teologias falsificadas servem na providência da soberania de Deus, como uma peneira. Elas separam o trigo do joio e revelam quem realmente está firmado na rocha. O ataque do inimigo por meio do falso evangelho não visa destruir as paredes de um templo de tijolo, mas sim corromper a mente dos crentes, conforme está em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 3. A resposta da igreja verdadeira não é a força política ou o contra-ataque mediático, não, mas a fidelidade radical do Evangelho de Jesus Cristo. O rei continua no seu trono e a sua verdadeira igreja jamais será prevalecida pelas portas do inferno, conforme está em Mateus capítulo 16, verso 18. O importante, eu vejo a permissiva vontade de Deus diante de tantos escândalos, diante de tantas situações,
É como se a mão divina começasse a permitir certas situações para peneirar o joio do trigo. É importante a nossa posição e a nossa fidelidade que nós temos para com este Deus maravilhoso. Sabemos que realmente, olhando para o espelho, nós olhamos ser humanos limitados, cheios de falhas, defeitos, mas tem que nascer em nós o Cristo ressurreto. E para isso é muito importante esta aceitação, gerar em nós uma convicção, uma transformação, uma metanoia no nosso viver. E só acontece isso quando o ser humano permite esta ação divina em nós. Uns estão passando pelo processo, outros não querem passar pelo processo, outros não querem essa transformação, outros querem viver através do engano, da mentira, da falsidade. Esses três espíritos são falados no Apocalipse, as três rãs que saía da boca do dragão. E essas ações estão acontecendo através da nossa natureza adâmica, falida, fracassada. Por isso que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, para que através desta graça pudesse assim gerar em nós esta verdadeira transformação, para que esses escândalos, essas ondas de escândalos não venham sucumbir à nossa verdadeira fé, à nossa verdadeira convicção que nós temos para com o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia, um abraço fraternal a todos vocês, uma ótima sexta-feira aí para todos vocês. Que Deus assim